Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura, artes e cultura, sempre trazendo o assunto de maneira leve e descontraída, apreciando tudo que a maravilhosa literatura pode nos oferecer. E hoje vamos falar sobre a novela, uma das maiores da literatura russa, A Morte de Ivan Ilyich. Mas antes de mais nada, nos apresentemos. Eu sou Joelson Matias e o que é a dor da degradação física perto da dor da degradação moral? Oi, eu sou José Guilherme e hoje vamos falar de uma morte que ensina muito sobre a vida. Meu nome é Karen e Ivan Ilyich morreu, mas nós não. Meu nome é Hector e eu pretendo não me tornar um Ivan. Tentaremos falar nesse episódio sobre o enredo, as perspectivas filosóficas e psicológicas que essa obra nos traz. Vamos começar ainda pela vida do autor. Lev Nikolaevich Tolstói foi um escritor russo, nascido em 1828. Filho de uma importante família ligada aos czares, ficou órfão ainda criança. Frequentou a Universidade de Kazan, onde estudou línguas orientais e direito. Em 1847, por herança, tornou-se senhor de vastas terras na sua cidade natal, daí o porquê de ser também conhecido por Conde de Tolstói. Depois de ter servido no exército em 1856, viajou pela Europa visitando vários países, regressando então à sua terra natal para administrar suas terras e dedicar-se à literatura. Em 1861, voltou novamente à França. Com uma vida pessoal cheia de conflitos e uma personalidade dividida, Tolstói aproximou-se gradualmente de uma posição pacifista e anarquista, recusando toda forma de governo e poder. Na sua terra natal, criou uma escola marcadamente libertária, próxima das experiências de Ferrer e da escola moderna, tendo pessoalmente escrito os livros usados na sala de aula. Seus textos autobiográficos, A Minha Confissão e Qual é a Minha Fé, foram apreendidos, mas mesmo assim tiveram ampla difusão clandestina. Foi perseguido e excomungado pela Igreja. Seus últimos anos foram de engajamento social. Os escritos filosóficos influenciaram o aparecimento de comunidades e de uma corrente de anarquismo cristão, sobretudo na França, Holanda e nos Estados Unidos. Exerceu uma forte influência sobre um dos mais importantes pacifistas modernos, Gandhi, com quem chegou a manter correspondência. Tolstói, profundo pensador social e moral e um dos mais eminentes autores da narrativa realista de todos os tempos, depois das suas primeiras obras, escreveu Guerra e Paz e Ana Karenina. Aos 82 anos, cada vez mais atormentado pelas contradições entre sua conduta moral e a riqueza material de sua família, e também devido aos constantes atritos com a esposa, que se opunha a desfazer-se de suas posses, Tolstói, acompanhado pelo seu médico e pela sua filha caçula, foi embora de casa no meio da noite. 3 dias mais tarde, seu estado de saúde se agravou em decorrência de uma pneumonia. Morreu no dia 20 de novembro de 1910 em uma estação ferroviária. Já conseguimos aí observar uma certa peculiaridade, né, na vida de Tolstói. Demais. E é legal dizer também que essa igreja era a igreja ortodoxa russa, né? Uhum. Sim. Tipo assim, tem muitas semelhanças, né? Não sei, talvez Zé pode falar melhor sobre isso, mas não é a mesma coisa que a igreja católica que a gente conhece aqui. Sim, e ao longo da própria obra que a gente vai tratar aqui, A Morte de Ivan Ilyich, ele fala de alguns padres, de alguns costumes que estão mais relacionados à tradição oriental, à tradição da Igreja Ortodoxa Russa. Tem muita semelhança, mas devido ao cisma, algumas coisas são diferentes, mas em geral é muito parecido. Vamos dizer, a Igreja Ortodoxa tem muito mais semelhança com o que a gente entende por catolicismo aqui no Ocidente do que com as vertentes protestantes. Sim, sim. Pois é, ele foi excomungado, né? Justiça. Uhum. Cara, ele teve uma questão de conversão, né? Tipo assim, ele era um homem mundano, aí se converteu, e aí depois que ele começou a se revoltar contra a igreja.
Sim, até porque eu tenho uma própria obra que se chama A Confissão, né? Que ele trata justamente disso, da vida pregressa dele antes da conversão. É verdade. Engraçado isso aí, porque alguns tempos atrás eu tava conversando com o Karen exatamente sobre isso. Sobre como existe alguns episódios na vida das pessoas de querer ir contra a igreja, se rebelar contra a doutrina, se rebelar contra os costumes, ou ver na Bíblia uma coisa e ver que nação é outra, e sempre tentar reformular a igreja. E isso não é uma coisa, entre os grandes pensadores, não é uma coisa comum do Tolstói, né? Outro grande exemplo é Kierkegaard, né? Søren Kierkegaard, na Dinamarca, que depois de sair da igreja e tal, ele ainda acreditava em Deus, mas ele fundou seu próprio pensamento cristão, que é bem próximo desse anarcocristianismo de Tolstói. E, aliás, teve aquele livro Que é Arte, que ele começou a se revoltar contra toda forma de arte, não foi? Inclusive contra seus próprios romances. Eu li O Que é Arte no começo do ano. Não, no meio do ano passado. Comecei a ler. E eu não tava entendendo nada. Porque ele escreveu Ana Karenina, Guerra e Paz. E no início ele falava assim, que a arte só servia para passar uma mensagem. Era exatamente aquilo que José Moni Nasser vai falar na sua análise, que ele vai quase panfletar depois de um tempo. Tanto que a morte de Ivan Illich, como Nasser mesmo diz, tá no limite, é quase uma panfletagem da ideia dele. E eu não entendi, ele começa a falar isso, eu falei, caramba, um cara que escreveu grandes romances aí e tal, como é que ele pode falar isso? Aí depois eu fui ver que ele mesmo criticava, como o Karen trouxe agora, ele criticava suas obras anteriores, como se tudo fosse besteira, não sei o quê. Aquela é besteira, pô. Não, pô, o bicho fez igual a Wittgenstein. O bicho chegou no segundo lado da vida, aí a pessoa, não, tudo que eu escrevi estava errado. Aí foi criou outra coisa. Pois é, e nessa parte aí de militagem dele, né, ele voltou àquela propriedade que ele tinha e mudou tudo lá, fez tipo um centro de experimentação social, como Nasser falou. Ele, enfim, plantou uma nova república ali, os próprios servos comandavam, não tinha ninguém mais alto que ninguém. Aliás, ele estava na missa um dia, né? Foi o começo dessa revolta dele contra a igreja. Ele estava na missa e na hora da comunhão, se eu não me engano, ele simplesmente levantou, deu as costas e nunca mais voltou. Porque, segundo ele, né, a presença, tipo assim, a autoridade de um padre, por exemplo, era ilegítima, né? Se todos somos filhos de Deus e todos somos iguais. Engraçado. Eu tava vendo o curso, comecei a ver o curso daquele, qual o nome dele, Karen? Nogueira? Carlos Nogueira. Carlos Nogueira. Sim. Nessa aula, o professor Nogueira vai falar que a graça de Deus, ela vai até a alma e equilibra as potências, tanto as potências superiores como as inferiores. As superiores são a vontade e o conhecimento, e as potências inferiores são a concupiscível e a irascível. A concupiscível fala sobre a procriação da espécie e a irascível da defesa do indivíduo. E daí é isso mais ou menos que o Tolstói vai pregar ali, né? Só que ele deturpa tudo e não tem equilíbrio. Ele só vai... O que me parece corta todas as a respeito de Tolstói é aquele movimento interior que um recém-converso tem. Que eu teve o movimento de um estopim, vou me converter, tive essa revelação, alguma coisa relacionada assim a isso, só que ele começa a pegar as virtudes cristãs e, de certo modo, deturpá-las, porque ele pega a pureza e transforma num puritanismo. Ele começa a buscar algo deturpado da própria essência do cristianismo. E isso é muito fácil você conseguir. Não é difícil não você cair nesse erro. A não ser que você tenha, vamos dizer, muita humildade. Sim. Porque um movimento parecido, até Nasser fala, é o movimento de Santo Agostinho. Santo Agostinho quando se converteu. Só que Santo Agostinho, ele tinha uma visão diferente. Ele não caía no puritanismo e achar que todos os homens seriam anjos aqui na Terra. E uma coisa que você falou, Joss, dessas três potências, eu me lembro exatamente porque é isso que
Platão fala pela boca de Sócrates na República, quando ele fala que um homem justo seria justamente aquele que tem as três potências da alma bem equilibradas dentro de si. A potência racional, a irascível e a concupiscência bem, cada uma no seu canto. Esse seria um homem justo que ele fala. Muito massa aí. Não li ainda a República, mas tá na lista, como diz a frase. Isso que tu falou de Tolstói é interessante, porque apesar dele ter ido por esse caminho, né, do puritanismo, como você disse, eu não diria que ele era uma pessoa má. Tipo, não foi uma intenção dele fazer isso. Era quase ingenuidade mesmo. E ele levou muito ao pé da letra as coisas, tal como Ivan Illich vai fazer dessa obra, que a gente vai falar já já. A Morte de Ivan Illich é uma novela de 12 capítulos de Lev Tolstói, publicada pela primeira vez em 1886. Considerada uma das obras-primas da literatura, foi escrita logo após sua conversão religiosa do final da década de 1870, em que o velho escritor critica as convenções familistas e as aparências sociais, a superficialidade e a hipocrisia da alta sociedade. Ivan Illich era um funcionário público respeitado e influente, na casa dos 50 anos, quando faleceu de uma doença no rim. O livro começa por narrar o velório e segue retomando toda a sua vida até o momento em que ele se depara, frente a frente, com sua morte. Eu não sei se Joelson vai lembrar, mas a gente leu no início da quarentena um livro chamado Primeiro Amor, de Turgenev. E o início do livro, do Primeiro Amor, é o mesmo do início do livro A Morte de Ivan Illich. Então, como é que acontece? Tem um grupo de amigos conversando sobre qualquer coisa. No caso do Ivan Illich, eles estavam lá conversando. E aí alguém dá uma notícia, ou alguém faz uma pergunta. No caso do Primeiro Amor de Turgenev, o cara fez uma pergunta para o pessoal falar sobre como é que tinha sido o primeiro amor deles, enfim. E no caso do Tolstói, já no A Morte de Ivan Illich, alguém anuncia a morte do personagem que já está no título. E a partir disso eles começam a debater lá sobre essa questão da morte dele. Eles já sabiam que o Ivan Illich estava doente, né, já faz um tempo. Ele estava sofrendo e tal. E a primeira coisa que eles se perguntam, a primeira coisa que eles começam a debater ali é sobre quem vai ficar com o cargo dele quando ele, de fato, ele já morreu, o que é que vai acontecer agora com o cargo público que ele ocupava. E aí um ou outro fica pensando, caramba, eu podia pegar esse cargo, né? Eu podia ficar mais... ganhar mais dinheiro, enfim. E esse primeiro capítulo é centrado, enfim, nessa conversa desses amigos que estão ali debatendo sobre quem vai pegar esse cargo. E aí um deles vai até o funeral, né, do Ivan Illich. Para mim, boy, o que fica mais latente nesse começo é justamente a indiferença dos colegas dele frente à morte de Ivan Illich, porque eles cumprem as formalidades de ir no enterro, mas de uma indiferença, toda a narração do velório e tudo é de uma indiferença latente. Exatamente. A falta de empatia é um tema que vai discorrer durante toda a obra. Inclusive, vai ser demonstrado no próprio Ivan Illich. Só que aí, no início, a gente já tem um gostinho disso, porque você vê que os caras não estão nem aí. Eles estão lá discutindo, como o Hector falou. Eles têm até uma reação que é a seguinte: antes ele do que eu. Perfeito. E esse tema, né, de tipo, ainda bem que foi ele, não eu. Ele aparece durante toda a obra e não necessariamente apenas nesses personagens. Né? Acho que o próprio Ivan Illich é um exemplo de que em muitos casos do livro ele chega a pensar coisas parecidas. Ainda bem que foi ele, não fui eu. Ele está sempre se distanciando nesse ponto, né? Para manter as aparências sociais, digamos assim, e para manter, como ele mesmo fala, uma vida agradável e socialmente adequada. E nessa parte começam as desculpas, né? Porque... Isso aí já... Não, mas agora a gente tem que cumprir todas aquelas formalidades, né? Visitar a viúva. Não, mas eu moro muito longe. Não, você mora longe. E
totalmente ninguém está pensando naquele que há pouco tempo era amigo deles e estava ali com eles. Isso aí, até certo modo, a gente já pode ver um desenho de uma crítica ao direito e à forma da justiça na Rússia. A máquina funciona, você não liga para as pessoas que estão ali, só o sistema tem que funcionar. Exatamente isso. Tanto faz se Ivan Ilitch morreu. Verdade. Agora é dar baixa na carteira, se preocupar com a herança da viúva, vida que segue. Então, aí quando esse amigo é o colega, segundo o livro, é o colega mais próximo dele, né? Piotr Ivanovich. Ele vai para casa da viúva, que é onde está o morto, e aí começa, né, uma descrição muito, muito realista, assim, daquele processo todo. Diz que ele mal sabia fazer o sinal da cruz, mas sabia que era isso que ele tinha que fazer. Então ele fazia. Aí, sabia que tinha que falar alguma coisa para a viúva para tentar consolar, então ele falava. A coisa narrada de uma forma muito mecânica. Caramba, isso que você falou, exatamente esse ponto aí. Caramba, isso é muito bom. Porque Tolstói faz isso. E a falta de empatia tá na descrição do Tolstói também. Porque é o seguinte, ele vai falar alguma coisa pra viúva. Ele chega no quarto, tem duas mulheres conversando. O que elas cochicham uma pra outra? Alguma coisa. Ele chega perto do defunto, tem um padre falando o quê? Alguma coisa. Verdade. Não importa o que é. Só tô aqui fazendo o meu. Enquanto isso, ele tá pensando no jogo de mais tarde, né? Nossa. Isso. E jogar cartas. Bridge, né? Jogar bridge. E ele vai com um amigo dele, que eu não consigo pronunciar o nome dele agora. Peraí. Schwartz. Sei lá. E esse cara, ele fica tipo na sala de espera, bota as mãos na cabeça, meu Deus do céu. Joga as pernas pra frente e fica lá. Dá pra imaginar se ele senta todo relaxado na cadeira, abre as pernas, bota as mãos atrás da cabeça e ainda fica olhando pro colega, né? Com aquele olhar de que horas que vai ser o jogo hoje? Eu tô entediado, vou pra casa. E o que mais me deixa aflito naquela descrição todinha é porque ele vai passando pelos cômodos, vê o morto e você não consegue observar ninguém que esteja dando a mínima para aquela situação. Porque quando a viúva vai falar com ele, é para ver alguma coisa relativa à herança, do que ela tem direito e tal, e frases prontas. Parece que cada fala ali é um jogo, né? Parece que cada fala ali foi. E ninguém tá ali. Talvez o filho dele, que tem uma passagem onde ele bate os olhos com o filho do Ivan Ilitch. Talvez ele, mas é muita indiferença naquela sala dos que deviam ser os familiares e os amigos. Isso é muito pesado mesmo. Ainda sobre essa cena aí do velório, duas coisas me chamaram a atenção. Que foi o cheiro de um corpo em putrefação, que ele fala, e a gente não imagina muito isso hoje em dia nos velórios, já que temos uma, entre aspas, tecnologia que impede que o cheiro se espalhe. E isso não acontecia naquele tempo, né? Com certeza estava lá com um morto lá, seco, fedendo, e ele descreve isso também. E outra coisa muito interessante é uma descrição que o narrador vai fazer sobre um relógio na sala de estar, que Ivan Ilitch muito gostava. Já falando um pouco sobre como o tempo é trabalhado nessa obra. E o Tolstói faz parte da escola realismo, né? Não sei se dá para enquadrar. Mas essa descrição da morte é extremamente realista. Tipo assim, ele fala com uma indiferença tão grande. O morto jazia como sempre jazem os mortos. Tipo assim, era mais um no meio de tantos que morrem todos os dias. Só que, além dessa descrição detalhada e diferente do Tolstói, ele adiciona uma coisa mais profunda, um caráter psicológico, aquela expressão quando ele diz assim: no rosto havia a expressão de que aquilo que tivera que ser feito fora feito, e bem feito. Além disso, nessa expressão havia também uma recriminação ou lembrança aos vivos. É como se ali na descrição crua e fria, né, daquela morte, ele já adicionasse um pouco do caráter do Ivan Ilitch, do homem que ele foi durante a vida. Massa, acho que já pegando essa parte da descrição dele, já entra um dos pontos mais importantes da gente falar aqui, que é basicamente o seguinte:
o que acontece na obra não importa, assim. O que realmente importa dessa obra é como essa parte é contada e qual é a mensagem por trás. Então, pode até assustar um pouco alguns leitores que o título da obra já diz, digamos assim, o spoiler principal. Mas é justamente para você desprender dessa noção de saber o que é que está acontecendo, para você realmente aproveitar o processo. Apesar de que é um processo de morte, você vai realmente extrair o que o autor queria passar por ali. Isso que a gente pode levar como lição para as grandes leituras, que esse é o objetivo do nosso projeto aqui, né? Do Caminho de Guermantes. Porque muitas das grandes leituras não importa o final da história. Não importa exatamente o plot twist. Isso é mais coisa de fantasia atual, ficção científica mais atual. Não tirando o valor delas, mas muitas histórias escritas hoje em dia na surpresa, muito no plot final. Como se o próprio escritor e seu estilo não conseguisse sustentar toda a obra. Uma das primeiras frases do livro é: Ivan Ilitch morreu. Pronto. Se você estivesse procurando o final, você podia fechar o livro ali já acabou a história. Mas justamente aí que começa. Exato. Ivan Ilitch não é uma pessoa má. O cara de boa, trabalha, só quer chegar em casa e relaxar. Quer jogar o joguinho dele, tomar o cafezinho dele. Coisa que eu faço todo dia, assim, tipo, só quero ficar em paz. Pô. Mas isso é o que é mais assustador, né? Tipo assim, ele, como o Nasser falou naquela análise dele, a gente não pode dizer que Ivan Ilitch era uma pessoa má, ou então falsa, hipócrita, assim, talvez tenha um pouco de tudo isso dissolvido na sociedade em que ele estava. Agora, como homem em si, o caráter dele não era assim. Tudo que ele fazia por pensar que era certo. Sim. E assim, às vezes nossas inspirações são por causa disso. Fazer o que é certo. E eu ouso dizer que se o mundo tivesse mais Ivan Ilitch, seria triste pra caramba. O mundo seria um pouquinho melhor. Só que mesmo assim não seria o perfeito. Não seria o ideal. Sim, com certeza. Mas seria um pouquinho melhor porque ele se esforça no que ele faz, sabe? E assim, eu lembro, fazendo um paralelo com Dostoiévski, tal como Dostoiévski demonstra que a inteligência não é moralidade, não é virtude. Ele sempre pega personagens inteligentes e mostra que do melhor dos berços pode vir o mal. Exato. Também a gente mostra aí que tem uma vida regrada, não exatamente. É tudo muito mecânico na vida dele. Desde o momento que ele sai para estudar, até eu arranjar o emprego, eu casar, tudo na vida dele é muito mecânico, no automático. E além de mecânico, e é tudo muito cômodo. E ele era uma pessoa que cumpria essas coisas, ele cumpria o dever, só que não tinha fundamento nenhum, por isso que eu digo que é superficial, porque ele não tinha nenhuma razão verdadeira para fazer aquilo que ele fazia. O livro diz que ele era severo cumpridor do que considerava seu dever. E ele considerava seu dever tudo que era assim considerado pelas pessoas de posição elevada. Então ele estava sempre olhando para uma camada mais elevada da sociedade e tentando parecer com eles. E talvez uma consequência disso foi as regras, né? Tipo assim, mas nunca tinha nenhum fundamento do que ele fazia. E o relacionamento dele é sensacional, porque em nenhum momento ele pensa em se casar com a mulher. Ele tá flertando. Aí, de repente, eu paro e penso, por que não me casar? Por que não me casar? Engraçado, pô. Estamos aqui já. Estamos aqui já, né? Ela é a mulher mais bonita da região, o pai dela tem posses. É cômodo, vamos casar. Bom, já deu pra entender aqui que ele era um cara superficial, que era um cara dedicado ao trabalho, que ele gostava de imitar a alta sociedade, se sentir bem aceito. Ele gostava de ser bem visto, né? Tipo assim, ele era gostado por todos, admirado por todos. Assim, quando você faz a análise final de Ivan Ilitch, pra ver como ele chegou nessa decadência, nos parece que ele é uma pessoa bem reprimida, certo? E ele é. Só que quando ele conta a história do início, a gente vê que ele era uma pessoa bem mais espontânea. Ele ia pra festa, ele fala, ia pra festa com os soldados, ia da cidade, não sei o que lá. Ele gostava de dançar. Ele era uma pessoa bem ativa, ele ia pras festas, ele gostava de conversar com as pessoas. Ele, apesar de ser bem reservado, em alguns momentos era bem ativo e
gostava de fazer piadas, bem-humorado até certo ponto. E tem um momento que ali vai ter uma descrição de que ele gostava muito de dançar, certo? Só que desde que ele se tornou magistrado, ele parou de dançar. Como se isso fosse demonstrar um pouco mais de responsabilidade, autoridade, sabe? Então parece que essa neurose dele de ficar certinho, de acompanhar a sociedade, vai sendo construída com o tempo. A gente vai vendo isso sendo construído. Outro aspecto interessante que podemos visualizar em Ivan Illich é que ele é um cara muito lógico, né? Ele estudou na escola de Direito, estudou lógica, né? Aristotélica, com certeza. E um fato bem interessante que acontece aí é que quando ele entra no primeiro cargo que ele pega público, ele faz um enxoval, aí vai no alfaiate. Um alfaiate até conhecido, é citado o nome do alfaiate na descrição. E ele pega ele faz um reloginho de bolso que tem uma inscrição, que eu não sei falar latim, mas se não me engano é Respete Fine, que é cuidado ao fim, respeito o fim. Só que respeito o fim, nesse caso, ele tá falando sobre o fim de finalidade, não o fim da vida dele, o fim do tempo, e sim o fim do método, o fim objetivo. Calma, mas a expressão fala do fim, o fim das coisas, né? Só que ele perverteu o sentido da expressão, é isso? Eu não sei exatamente se essa expressão fala sobre o fim das coisas ou o fim da finalidade, mas eu acho que eu posso afirmar que, na visão dele, a finalidade era o objetivo na cabeça dele. Porque ele era um cara que usava muito o método silogístico, né? Tudo pra ele era dado. Eu pego as coisas aqui, ó, resolvo o problema, tchau. Você pega o caso, resolve o problema, tchau. Tal como aquele personagem de Tempos Difíceis de Charles Dickens. Sim, viu? Atenha-se aos fatos, senhor. Verdade, era um homem de metas. E uma coisa que a gente pode observar é que aquilo que a gente notou no início dos amigos e dos familiares dele, com indiferença para com ele, é a relação dele com a vida. Porque quando ele fala do trabalho, é só como números, vamos resolver. Ele se orgulhava de colocar um método revolucionário para a corporação andar para frente, mas para ele era só números, ele era indiferente. O que ele se importava era com a posição social, com o status que ele tinha diante das outras pessoas. Mesmo que a vida dele não fosse feliz, parece que seria melhor para ele que os outros pensassem que ele era feliz. Não tem um objetivo bonito, sei lá, um aspirador por trás de melhorar o sistema jurídico. Não. Ele não queria ajudar as pessoas. Assim, ele tá lá, pô. Tô aí. Vamos fazer nosso trabalho aqui. Isso que me lembra muito já. A gente tava conversando antes, eu e Hector, sobre o mito de Sísifo e eu também tava pensando sobre outros textos do Albert Camus. Que, assim, quando eu li O Estrangeiro e outras obras mais parecidas com essa, eu pensei, caramba, que foda. Diga aí, ó, o cara falando sobre o final e tal. Eu tinha lido o Ivan Illich e não tinha lido dessa maneira. Como o Ivan Illich aí, como Tolstói, já tava falando sobre a existência humana, sobre o sentido da vida, bem antes de qualquer cara aí pós-moderno dos anos 60. Peraí. Como que vocês veem o trabalho dele? O que significava o trabalho? Porque você vê que ele é um homem muito dedicado ao trabalho desde que saiu da escola. O trabalho talvez fosse o maior patrimônio dele. Tanto é que quando o casamento começou a ruir, logo nos primeiros anos, vieram os filhos e ele, nossa, teve um casamento péssimo, uma relação horrível com a esposa. E os filhos, nada disso. Então ele, quando se aborrecia, ele voltava pro trabalho, corria pro trabalho e fazia daquilo o consolo. Era uma espécie de passatempo pra ele. A válvula de escape, assim como o jogo. Sim, o jogo. Pode crer. E tomar um cafezinho, que é muito bom também. Concordo com ele. Cafezinho. Mas olha aí, o trabalho é um local onde ele tem o controle dele. Ele consegue aplicar os seus métodos e controlar. A mulher não. A mulher já é mais difícil, né? Impulsiva, ela é meio irritadiça também. Se bem que Tolstói passa só por cima dessa personagem, né? O único personagem bem desenvolvido é o
é o Ivan Ilitch. É importante lembrar que nesse momento da vida de Ivan Ilitch, ele estava muito feliz já. Ele escrevia as cartas falando que sentia 15 anos mais jovem. Foi logo depois da promoção dele. Foi quando ele conseguiu uma ascensão social. E logo depois as coisas começam a cair. Ele constrói a casinha dele, faz tudo que gosta, bonitinho. A mulher tá de boa com a vida com ele, não tá perturbando ele. Ele tá longe da família por um tempo. Se dedica. Pronto, o mais perto que ele tem de um objetivo de vida é arrumar a casa dele. Uhum. E é isso que também é descrito. Depois que acabou de reformar a casa e a família tava lá, ficou meio sem graça as coisas. E ele ficou muito chato porque ele queria tudo arrumadinho. Se tivesse uma mancha, coisa fora do lugar. Eu brigava com a mulher e com as crianças por uma coisa fora do lugar. E pensando um pouquinho na vida assim, acontece muito isso, né? Sei lá. Sempre tem uns velhos aí que gostam de arrumar a casa e gostam que a casa esteja bem arrumadinha e tal. Caramba, no fim das contas, que nem a gente já tinha comentado em outros podcasts, quando eu vejo um tipo de literatura assim, eu sempre me coloco no lugar do personagem e eu vejo que poderia ser eu. Quem disse que não? Muitas atitudes de Ivan Ilitch poderiam ser minhas. E é isso que é o mais... É muito fácil, pô. Você se alegrar com uma notícia do trabalho e depois ficar com ciúme das suas coisas e tal. É a coisa mais normal que tem. Tu falou aí, tipo, arrumar a casa parece ser o que ele tem mais perto de propósito de vida, assim. E aí a gente já volta também pro caráter dele, porque ele começa a arrumar a casa de acordo com os padrões da classe mais alta. Então, sempre que ele vai ver alguma coisa, algum móvel, ele pensa, aquele móvel é usado nas casas das pessoas mais ricas e tal. Então, nem isso chega a ser um propósito, assim, é como se ele sempre estivesse fazendo aquilo, e esse fosse um exemplo disso, de que ele está sempre fazendo algo pela convenção e pelo agradável, né? Eu acho que esses dois termos, durante a obra inteira, eles estão sempre juntos, eles estão sempre mostrando o que é que o Ivan Ilitch pensava das coisas. Então, o certo é o que é decente, agradável e decente, exato. E até essa questão de como ele vai estruturar a casa, como ele vai arrumar a casa, acaba sendo só mais um exemplo dessa indiferença dele, dessa ausência de propósito, dessa falta. Muito bom, bem pontuado. A casa parecia a casa de uma pessoa mediana, com a renda mediana, que tenta parecer uma pessoa rica. Famosa classe média. Exato, fala isso. É muito bom. Igual a todas as outras casas que tinha na região. Outra coisa legal disso aí é como a gente consegue ver que tem como fazer uma literatura boa criticando. Não é uma crítica por crítica. A crítica tá ali, só que a história é outra. Não vou criticar aqui. Não é como José Murnau Nasser. Aos ouvintes, vocês vão sempre ouvir o nome dele. Fala que são críticas cretinas. Quando ele cai da escada, né? Vamos falar do doença agora. O que acontece? Ele estava reformando a casa dele, a nova casa, né? Ele conseguiu uma nova casa por causa de um novo emprego. E aí estava numa escada. E essa queda não é muito detalhada. Assim, talvez eu tenha passado por cima, mas se eu não me engano, a gente só fica sabendo dessa queda quando a esposa pede para ele contar o episódio a uns amigos que estavam jantando na casa deles, né? Acaba que ele caiu da escada e sentiu alguma coisa na lateral. Mas isso bastou, nunca mais se falou dessa queda. Só mais tarde é que a gente vem no capítulo 4 já, é que ele cita pela primeira vez essa doença, mas ainda não chamando de doença. Diz assim, não dava para chamar de doença aquilo que Ivan Ilitch mencionava às vezes, de sentir um gosto estranho na boca e um incômodo do lado esquerdo do ventre. Certo. Beleza, ele teve um acidente lá, enquanto mostrava lá o ajudante dele como é que ia fazer uma parte da cortina, alguma coisa assim. Ele tem esse acidente, bate de lado, começa a sentir a dor, ele retrata lá que ele começa a sentir o gosto estranho na boca, enfim, aí essas coisas vão passando, ele fica acamado por um tempo, a família chama o médico não sabe dizer o que chama outro médico, ele começa a conversar com os médicos e assim, nem os médicos sabem dizer o que nem eles
de certa forma, eles nem se dignam a falar para ele que não sabe. Tipo, ele fica se perguntando, é algo muito, muito crítico, alguma coisa assim. E eles nunca respondem, eles não sabem dizer, e eles não se permitem falar para ele que não tem como ter uma afirmativa se aquilo é crítico ou não, porque eles não sabem. Então ele fica nessa dúvida e aí vai desenvolvendo até que chega o ponto que ele pensa, certo? Realmente essa dor não vai passar, só vai passar quando eu morrer e não tem para onde fugir. Eu vou ter que viver com essa dor até o meu último dia. E é aí que a gente começa a ter realmente o eixo do livro, né? Que são as reflexões dele, sentindo aquela dor, prestes a morrer. Então, tudo que vem até aí é basicamente uma construção para que a gente tenha uma ideia de quem era Ivan Illich, como tinha acontecido dele ter morrido, e agora que a gente vai realmente entender o que é que se passou na cabeça dele antes do momento fatal. Eu acho que E a gente acaba acompanhando a evolução da doença dele, porque no início não era nada não, é só uma dor com um sabor estranho na boca, mas é que vai evoluindo e ele vai começando a se dar conta da gravidade da situação e começando a pensar na vida e na morte, que são as reflexões mais profundas do livro. Acho que um ponto que é crítico para a reflexão de Ivan Illich dele pela vida é quando o médico vai visitar ele. Porque é o seguinte, nesse momento, Ivan Illich basicamente vai provar do próprio remédio. Do próprio veneno. Porque ele sempre foi uma pessoa lógica, uma pessoa prática. Então, não havia empatia nas suas audiências, nos seus decretos, essas coisas. E ele sempre falou isso, eu sou neutro, eu tenho uma pretensão de ser neutro. E é isso que ele vai ver no médico. O médico não tem empatia por ele. Ele vai se dizer, caramba, é isso que eu fazia no tribunal? Essa frieza que eu fazia? Não parece que tem uma pessoa aqui sendo cuidada? Parece que o médico tá só dizendo aqui, não sei, e pronto. Não posso fazer nada por você, você é só mais um. Verdade. Como toda história quer contar. E o próprio Tolstói fala isso, que tudo aconteceu exatamente como no tribunal. O médico, ele assumiu exatamente o mesmo ar, né, que o Ivan assumia perante os réus. Eu acho que aí vai ter um momento de certa conscientização dele. Não digo conscientização no modelo freiriano, certo? Tô falando mais numa conscientização das ações, de ficar mais espontâneo. Tem um psicólogo humanista, que eu gosto muito, que é Rolomei, que tu conhece também. Ele tem um trecho no livro O Homem à Procura de Si Mesmo, que ele vai falar sobre espontaneidade. De como a gente não pode ficar caindo em ações mecânicas, em ações não pensadas, porque nós vamos cair num neuroticismo, tal como o Ivan Illich caiu, né? Ele é uma pessoa assim, a gente pode dizer que é um tanto neurótico. E é aí que ele vai começar a ter uma consciência da vida dele. E também, mais uma vez, trazendo Nasser, é aí que a gente vê que a vida só pode ser vista perante a morte. A gente só consegue ver algo no momento crítico. A gente só pensa no carro quando o carro quebra. Só pensa na torneira ou na pia quando a pia está entupida. Nunca pensamos sobre como algo funciona antes dela parar de funcionar. E a doença? Exatamente. E eu acho que aqui... A doença, eu ia dizer pode falar, cara. Durante a novela toda, ela é vista como um objeto de mudança de perspectiva. Isso começa logo que ele visita pela primeira vez o médico. Porque diz assim que quando ele estava voltando para casa, ele foi num coche, uma espécie de carroça, enfim, e ele olhava para a paisagem e pela primeira vez Ivan Illich achou tudo na rua triste. Os cocheiros eram tristes, as casas eram tristes, as pessoas eram tristes, as lojas eram tristes. Então já começa aí, é como se pela primeira vez ele tivesse prestado atenção nessas coisas, mas infelizmente de um sentido negativo, né? A primeira coisa que ele viu nisso foi tristeza. Eu acho que só porque o Gelson falou aí do Rolomei, eu acho que eu vou pegar uma palhinha também. Nesse mesmo livro, quando ele está falando um pouco sobre o avanço da ciência em relação às doenças do corpo, tem um momento que ele fala que, assim,
Enquanto a ciência e tudo que a gente tem de conhecimento de farmacologia, enfim, esse tipo de coisa, forem cada vez mais anulando as doenças do corpo, a gente, de certa forma, acaba balanceando e tendo mais problemas no lado psicológico. Então, o que é que acontece aí com o Ivan Illich, né? Ele não sabe o que é que ele está doente, o que é que vai fazer ele morrer, enfim. E o que gera nele é simplesmente angústia. Ele não sabe o que é que vai acontecer e ele começa a nutrir essa angústia. Ele não sabe mais por que ele está vivendo, por que Deus fez isso com ele, enfim. Ele começa a nutrir essa angústia psicológica, enquanto que nem o avanço da ciência poderia realmente ter curado esse mal. Isso explica o porquê é tão difícil falar sobre a morte nos dias de hoje. E deve ser também difícil ler a morte de Ivan Illich, né? É um tema um tanto pesado, apesar de não ser escrito de tal forma se você ler friamente. Mas hoje em dia a gente tem uma proteção médica grande. As pessoas não morrem como nesse tempo, né? Então, essas pessoas desse tempo já estavam mais acostumadas com a morte do que a gente. E mesmo assim, foi um baque para o próprio Ivan Illich. E imagina as pessoas do nosso tempo. E nesse momento, me parece que ele começa a ter duas perspectivas. A primeira é essa angústia grave diante da vida. E depois é quase que uma indignação, porque tem uma personagem que a gente ainda não falou muito, mas que é a filha dele. E a filha dele, no momento, vamos dizer assim, que ele mais precisava, não estava nem aí pro pai. Estava preocupada com o casamento dela, que iria acontecer com o noivo dela. E aquilo começa a trabalhar dentro de Ivan Illich, que ele fica indignado com aquela situação, ao mesmo tempo que está angustiado com se deparar naquela situação impotente. Eu pensei um pouquinho assim, quase em defesa dela, até pensei assim, ela poderia, sei lá, estar tentando prover alguma forma de sobrevivência após a morte do pai. Só que não, é simplesmente falta de empatia mesmo, assim. É o que parece, né? Uhum. E aí a gente tem mais uma vez tudo que ele praticou durante a vida dele se voltando contra ele. Basicamente, né? Ele tinha sido indiferente a todos na vida até agora. Ele tinha colocado a lógica e todos os aspectos mais racionais, digamos assim, à frente de tudo. E agora ele nem tem mais a empatia que ele de fato deixou de ter ao longo da vida. Ele não tem, nem dos outros, nem com ele mesmo em alguns momentos. E ele também não tem a segurança da ciência, a segurança do lado racional, para garantir que ele vai deixar de ter aquela dor, para garantir que ele vai melhorar. Então, é como se tudo que ele tinha construído até ali desmorona justamente por não ter nenhum fundamento de algum propósito na vida dele, desmorona justamente por ser fútil, simples. E ele chega numa parte da vida onde a sua lógica não serve de nada, onde o silogismo não serve mais para nada. A racionalidade que você acabou de pontuar não é aplicável naquele momento. E a melhor parte disso é que, não sei se você lembra, mas tem um exemplo lá que ele... Muito bom isso aí. Quando ele estava no início do estudo de Direito, ele estava estudando lógica lá, silogismo, e ele vê o exemplo no livro daquele velho silogismo aristotélico de que todo homem é mortal. Sócrates é homem, portanto Sócrates E aí o que é que acontece, né? Ele vê isso e ele fica sem nenhuma perspectiva de como contornar isso de uma maneira lógica. Ele nunca tinha se imaginado como sendo o Sócrates que é mortal, entendeu? Ele nunca tinha se colocado no lugar de que em algum momento ele vai morrer e que ele precisa fazer da vida uma coisa valiosa. E aí ele tem esse momento de lembrança sobre o que ele tinha estudado e ele fica indignado, ele fica... Pô, mas eu não sou o Sócrates, o que é que tem a ver? Por que eu vou morrer? Porque o Sócrates é alguém abstrato, é algo que não é sensível naquele momento. Quando você transfere aquilo para sua própria vida, ou até mesmo para um ente querido, aquilo muda de figura, deixa de ser um número, deixa de ser um silogismo e passa a ser algo real na sua vida. E é exatamente isso que acontece com os amigos dele. Então, quando ele morre, alguém anuncia que ele morreu. Exatamente. Os amigos dele também nunca pensam que isso pode acontecer com ele.
isso ele vai dizendo ao longo do livro várias vezes. Tipo, foi o Ivan que morreu, não fui eu. A primeira reação que ele tem diante da morte é a de fuga, né? Assim, todo mundo é mortal. Caio era uma pessoa e uma pessoa é mortal, então Caio é mortal. Mas eu não sou Caio. Eu não sou uma pessoa normal, entendeu? A toda vida ele quis ser uma pessoa diferente. Então ele pensava que se ele não era Caio, ele também não morreria. E lendo isso, pensando nisso, só conseguia me vir à cabeça uma coisa. Por exemplo, quando a gente tem uma dor, o que a gente faz? A gente vai na farmácia e compra um analgésico. Mas as nossas mães, os nossos pais, eles tinham uma tática ainda melhor para curar a nossa dor. Por exemplo, imagine você é criança, você sente uma dor, se machucou. A minha mãe, pelo menos, o que ela fazia era: não, Guilherme, tá doendo não. Vai brincar, esqueça isso. A melhor cura para a dor era justamente não pensar na dor. Só que aí a gente muda de figura. A morte. A morte é uma dor que tem dentro do homem, uma dor ontológica, no ser das coisas. Todo mundo sabe aqui que vai morrer. Só que o homem, diante dessa dor, ele pode buscar várias fugas, vários analgésicos. Ele pode buscar, por exemplo, prazer, dinheiro, qualquer outra coisa para suprir essa dor. Mas o mais comum, o que a gente faz é justamente não pensar. A gente não pensa nessa dor, a gente não tem esse exercício de reflexão de pensar na morte. E é isso que Ivan Illich tem. Porque justamente quando ele está doente, ele começa a pensar: caramba, eu vou morrer. E o que é que eu fiz com a minha vida? O que é que foi até aqui? E isso começa a reverberar dentro dele. Antes as pessoas conseguiam lidar melhor com a morte, certo? Porque antes tínhamos sociedades menos céticas. No tempo de Ivan Illich, a gente já tem uma sociedade um pouco mais cética, certo? Então nem todos são religiosos. O próprio Ivan Illich não tem nenhum vestígio de religião. Então ele não crê em nada após a morte, após a vida. Não crê uma vida após a morte, no caso. É isso. Enquanto a gente vê vários povos aí que festejam a morte, antigos, né? Tem os celtas, que tinham o Sanaim, que é o dia que eles acreditavam em que o mundo dos mortos se conectaria com o mundo dos vivos por uma ponte de espadas, e que as pessoas vão poder visitar. Isso que é bem próximo do que os pré-colombianos faziam na América ali, e que se tornou a festa do México, o Dia de los Muertos. E a gente vê isso, toda a tradição religiosa tem uma proximidade maior da morte do que o nosso pensamento cético pós-científico, né? Tem. Justamente. Eu acho que esse é um dos pontos que faz essa leitura, por mais de ser simples em termos literários, assim, ela acaba sendo muito difícil para quem lê, né? Eu acho que lidar com todas essas questões que surgem durante a leitura não é tão fácil assim quando a gente pensa. Eu acho que, principalmente naquele momento ali que ele já tem aceitado a dor, já tem aceitado a condição dele, e que ele começa a pensar dessa vez agora, relembrar os momentos de infância, que ele lembra de que os únicos momentos de conforto que ele teve foi realmente na infância, que quanto mais ele crescia, menos ele tinha esse conforto, menos ele tinha essa vida boa, digamos assim, né? Vai ficando cada vez pior. E quem lê vai percebendo essas questões e vai ficando cada vez pior também. Tipo, chega no final do livro e o livro termina de maneira súbita, assim, deu o seu último suspiro e morreu, pronto. E você continua pensando naquilo, continua pensando naquela dor, continua pensando em todos os aspectos da infância dele, que ele conseguiu se reconfortar de alguma maneira naquele momento. E você acaba pensando também na sua infância, você pensa na maneira como você está levando sua vida, e é um exercício. Nunca acaba que a leitura em si ela termina, mas você continua dentro do mundo do Ivan Illich e você continua pensando sobre... É o famoso livro que fica com você, né? Dele. E, Joelson, o que você tinha falado, eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que esse tabu da morte moderno vem muito da questão, não vamos pensar na morte. Não, justamente, é algo que a gente não sabe, é algo que a ciência não pode chegar,
Então, vamos pensar, vamos viver a vida, o hoje, e vamos esquecer o resto. Por exemplo, uma coisa, na Idade Média, os cemitérios eram muito mais próximos das comunidades, muito mais próximos da igreja, por exemplo. Você ainda vê um pouquinho disso no interior, talvez, mas nas grandes cidades, metrópoles, a gente vai vendo que os cemitérios ficam longe, ficam distantes. É como se fosse querendo esconder algo, querendo não mostrar que o homem é mortal. Isso que tu falou agora da ciência era exatamente o que eu estava esperando um tempo para falar, que era do mundo cientificista, onde tudo tem que ser testado, tudo tem que ser empírico. Por que eu vou pensar na morte se ela não é testada? Eu não posso testar ela. Então, a pessoa fala, não importa, não consigo testar, não chega lá. E a própria lógica não chega no transcendental, né? Ela tem seu limite. Então, tá aí. Mesmo a filosofia auxiliando até certo ponto a vida de Ivan Illich, ele não conseguiu resolver o problema do transcendental, porque ele não tinha um objetivo. A angústia de Ivan Illich era mais do que a doença, o comportamento que as pessoas ao redor dele tinham, né? Até que a maior briga dele o tempo todo era contra a mentira que ele dizia. E essa palavra se repete muitas vezes, mentira. E é mais uma vez, tipo assim, aquilo que ele viveu a vida toda, agora virando contra ele, cara. Não tem outra explicação. E eu ficava se questionando por que essas pessoas vêm aqui, sabem que eu tô doente, fazem perguntas só por convenção, sem que elas, quando perguntam se eu estou bem, não querem saber realmente se eu estou bem. E é nesse momento que surge a empatia dele com um personagem que até então não aparece na novela. Ele tem um nome, só não me recordo agora. Só que ele era a única pessoa que trazia alegria aos olhos de Ivan Illich. A única pessoa que no dia trazia um alívio com o simples ato de levantar as pernas de Ivan Illich, colocar sobre os ombros e deixar Ivan Illich lá relaxado, sem sentir aquela dor que ele sentia durante todo o dia. Tem uma cena que descreve muito bem isso que a gente está falando sobre o fingimento das pessoas quando ia visitar. Não sei se vocês lembram disso, mas é um trecho em que ele está deitado na cama lá, gemendo de dor, doente, e tem várias pessoas, né, no quarto, reunidas. Alguém foi visitar ele, enfim. E eles começam a falar do teatro. Tipo, tem um homem que vira para Ivan Illich e pergunta: "Ei, você já viu a atriz tal?" Aí ele: "O quê?" Tipo assim, ele fez uma cara tão indignado com aquilo que foi um momento assim que ele percebeu, mas meu Deus, que sociedade mequetrefe que eu tava, que fingimento, eles todos que morrendo e eles conversando sobre teatro. Nossa, isso foi revoltante. Mas é engraçado porque pode nos ajudar até a lidar com isso no dia a dia. Porque, sei lá, vai que a gente conhece um caso disso. E normalmente não sabemos como se comportar, né? Assim, pode até ser que o cara realmente tava nem aí, mas ele também não sabia se comportar. Como é que se comporta? E é nessa hora que o criado dele, até para quem olha de fora, parece sendo um pouco indelicado, tem uma postura totalmente contrária a isso. E Ivan Illich gosta daquilo porque ele não está preocupado com as convenções. Tem até uma hora que ele diz: "Não, eu tô aqui segurando sua perna, mas não tem nada não. Você tá perto de morrer mesmo. Se não tivesse, até talvez não faria isso. Mas como você tá perto de morrer, eu vou fazer isso, né?" E aquela sinceridade quase ingênua, aquilo toca Ivan Illich. E aqui eu acho que a gente corre o erro de pensar também que o criado é como se fosse um santo, né? Tipo, ele tá ali sempre ajudando todos os dias, mas ele também não é tão, digamos assim, ele não se importa tanto com ele tá fazendo aquilo ali mais por... Não é como se ele tivesse, como você falou, tipo, ele não tava ali, eu vou levantar aqui sua perna para te aliviar, porque você já vai morrer mesmo, então tudo bem, eu posso fazer isso. Não é como se ele tivesse, caramba, olha só a situação crítica desse homem, como é que eu posso fazer para aliviar? Não, é só uma tarefa doméstica que ele tá ali realizando, e por trás ele
é tão mecânico quanto um fingimento que ele estava vendo, né, nas outras pessoas. Só que em outros atos, em outras formas. Então, dá até pra gente se questionar se ali a verdade que ele procurava não era necessariamente a compaixão. Não sei se ele esperava a compaixão daquele povo, porque aquele povo não tinha nenhum sentimento, mas parecia o tempo todo mentir, né? Fugir da verdade. A verdade ali é que ele estava podre, estava morrendo, e pronto, que deixasse ele em paz, sabe? Justamente. Tipo, o criado, querendo ou não, ele estava sendo honesto. Diferente de todos os outros que estavam indo ali apenas para cumprir a conveniência que ele fez tanto durante a vida dele, né, o Ivan Illich. O criado não, ele estava ali porque era uma atividade que ele tinha que fazer e pronto. Ele não estava ali nem fingindo que se importava, mas ele também não estava se importando. E é nesse momento que eu penso naquela frase da introdução que eu fiz. Como a dor moral pode ser muito maior do que a dor física. Quando eu li Ivan Illich no ano passado, eu li seguido O Último Dia de um Prisioneiro, de Victor Hugo, e A Morte de Ivan Illich. E assim, as duas obras conversam entre si sobre isso. Como essa degradação moral pode ser tão ruim quanto qualquer dor física, qualquer dor no nosso corpo, qualquer outra coisa. Daí a gente chega no ponto da história que Ivan Illich vai começar a se perguntar o porquê daquilo que está acontecendo. E aí a gente já tem um traço até certo ponto bíblico, muito próximo do que Jó faz em seus diálogos com Deus. Em certa altura do livro de Jó, quando Jó perde suas propriedades, seus filhos, tudo que ele tem construído até então, tudo baseado na serventia a Deus, ele começa a se questionar o porquê aquilo está acontecendo com ele. Ele sempre fez tudo direitinho, sempre fez tudo certo, sempre foi respeitador a Deus e a sua palavra, tal como Ivan Illich. Não exatamente a Deus, mas Ivan Illich, ele amava um Deus, por assim dizer, um Deus sociedade. Ele fazia tudo pelo sucesso, fazia tudo pela bem aparência, e isso não foi recompensado. E ele não foi desonesto, não matou, não roubou, nada disso. E aí eu vejo uma certa semelhança que eu não vou conseguir desenvolver hoje aqui, preciso de muito mais leitura para isso, entre Jó, as Confissões de Santo Agostinho, a Consolação da Filosofia de Boécio e esse texto da Morte de Ivan Illich, escrito por Tolstói, que, querendo ou não, reflete a vida de Tolstói e muito do que ele fez, do que ele achou. O que eu acho interessante desse ponto é que Ivan Illich consegue as respostas dele, de certo modo, não numa aparição divina, nem nada disso, mas justamente no silêncio. Porque o silêncio é o maior grito de Deus a qualquer coração. E enquanto ele se questiona, mas por que eu? Mas eu vivi tão bem. Ele começa a pensar, tem uma cena que ficou marcante para mim. Quando ele, na cama, pensa, será que valeu a pena a minha vida? Será que tudo que eu vivi até agora teve algum sentido? Agora eu vou morrer daqui a pouco. Será que valeu a pena tudo que eu construí? Teve algum sentido? E talvez no silêncio ele tenha conseguido observar aquilo que ele tinha dentro dele. Não precisou, vamos dizer, uma aparição divina nem nada disso. Tal como Agostinho vai fazer em Confissões, é bem dialético. Ele faz o questionamento e após o silêncio de Deus, por assim dizer, ele vai desenvolvendo e chegando às respostas. Sabendo tudo que ele estudou, ele vai chegando a algumas certas conclusões que Deus pode o apresentar. E tal como Jó, entre os versículos da Bíblia existem os capítulos têm títulos. E no último capítulo de Jó, o nome é A Confissão de Jó. E é aí que Jó, tal como o Ivan Illich, ou Ivan Illich, tal como o Jó, vai chegar à conclusão de que ele não é nada e que ele pode se arrepender. No último trecho do primeiro capítulo de Jó, desse primeiro trecho sobre a confissão de Jó, ele fala: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Foram 3 dias de uma gritaria contínua
que a mulher escutava dois cômodos além do quarto dele. A mulher tá lá do outro lado só pra não ouvir ele e mesmo assim reclama lá no início do livro. Fala, dá pra ouvir ele do outro lado da casa. E tem uma frase aqui, não sei o que vocês interpretam disso, mas diz assim: ele sentia que seu tormento consistia em ser enfiado naquele buraco negro e mais ainda em não poder entrar nele. O que o impedia de se meter nesse buraco era o reconhecimento de que sua vida era boa. Sim, parece que ele estava preso, de certo modo, no auto-engano, dizendo a si mesmo, não, mas minha vida foi boa, tudo que eu construí, minha família, meu emprego, eu estava preso nesse auto-engano. E sempre dizia, não, minha vida foi boa. Tanto que nesses questionamentos, até esse momento, eu estava sempre reafirmando Exato. que era uma pessoa boa, que de tudo que eu tinha feito. Mas eu estava preso a isso, de certo modo. Dessa autoafirmação quando ele vê que ele construiu algo bom, pelo menos até então ali, apesar de ser superficial, e ele vê pessoas ao redor dele que são tão superficiais quanto ele, e ele começa a se tornar um pouco de vítima desse mundo. Até que ele realmente vê uma vítima que não é ele, que é o filho dele, do lado dele, que é o único que genuinamente está chorando. Ele, mais do que o ajudante, o mordomo, que levanta as pernas deles para dar um alívio, ele realmente está sofrendo com aquilo lá. Parece que aquela inocência, aquele sofrimento inocente é o que dá o estralo para a mudança de Ivan Ilitch. É aí que eu acredito que talvez haja redenção para Ivan Ilitch no final dessa história. Isso foi 1 hora antes da sua morte, né? Quando o menino, que era um colegial, devia ser um adolescente, né? Indo pra... 14 anos por aí. Ele, nossa, assim, o moribundo gritava o tempo todo em desespero e agitava as mãos. Suas mãos caíram na cabeça do menino. O colegial tomou-as, levou-as até os lábios e se pôs a chorar. E foi nessa hora, inclusive, que ele morreu de verdade, né? Diz assim, nessa hora Ivan Ilitch despencou. É como se ele tivesse finalmente caído nesse buraco que ele viu o tempo todo, só que não conseguia chegar até o fim porque ele estava preso a essas fantasias de que a vida dele tinha sido boa e nesse momento ele viu a luz e revelou-se que sua vida não fora como devia ter sido, mas que ainda dava para consertar. Exatamente, acho que esse é o momento da redenção, se é que houve algum. E o Nasser também fala em um momento que é como se ele só conseguisse ver a luz no final, depois de passar pela profundeza das trevas. É como, escutando isso, eu lembro de muito do que Tolkien falava sobre os contos de fadas, que eu dizia que existia a catástrofe e depois a eucatástrofe. E ele tomava como modelo primordial nas suas histórias o próprio Calvário, a própria paixão de Cristo. Porque não existe catástrofe maior do que a morte de cruz, mas também não existe catástrofe maior do que a ressurreição. E Cristo só ressuscitou porque passou pelo Calvário. Talvez seja esse caminho de redenção, talvez, de Ivan Ilitch, tenha esse mesmo propósito. Tudo que ele passou, ele sofreu, refletindo sobre a vida. Ele, talvez, né, só especulação, ele tenha conseguido vislumbrar nos últimos momentos. Faz muito sentido isso, porque tem até um valor simbólico nesse meio aí, que é o seguinte: nessa parte final, nessa reta final, o narrador sempre vai falar em 3 dias. Nos últimos 3 dias, sei que lá. E ele fala no finalzinho. E no terceiro dia, ele morreu. Só Sim. que ele morreu pra redenção. Talvez, né? É isso que eu tô tentando defender aqui. Ele aqui. Porque é o seguinte: quando ele vê o filho dele em sofrimento, vê aquela figura que é a única que realmente se compadeceu de sua dor, ele olha pra mãe e fala: leva o menino aqui, dá pena. Exato. Algo assim, ele fala: dá pena. Dá pena ver o garoto assim. É como se pela primeira vez tivesse ocorrido alguma mudança interior nele. Porque o tempo todo, durante a doença, ele olhava para a família e tinha ódio. Ele olhava para a esposa e tinha ódio da cara dela, da roupa dela, do jeito dela. E aqui, pela primeira vez, parece
uma ponta de compaixão. Ele olha para o filho e tem pena dele. Ele olha para a esposa e tem pena dela. E é nesse momento, essa compaixão só pode vir pela responsabilidade. É aí que parece muito com o existencialismo de Kierkegaard também. E uma conversa que a gente já teve antes, que só que não foi gravada, eu acho. Ou foi gravada e não foi lá, enfim. Que eu falei sobre como a responsabilidade desde os gregos é bem importante, sobre um exemplo da peça de Édipo Rei, onde ele não é culpado pelo que aconteceu com ele, por ter se casado com a mãe e matado o pai, mas mesmo assim, no final da obra, ele fura seus olhos e se exila da cidade. Ele chama a responsabilidade para si. E, futuramente, depois de outra peça, né, que vai ser desenvolvida, na morte dele, Zeus desce e perguntam a ele: por que, Zeus, você veio ver um homem qualquer? E ele fala: eu vim acompanhar um dos meus. É como que se, para os gregos, o homem que aceita a sua responsabilidade é um homem divino, é um homem digno de estar no panteão. Então a gente pode ver aí essa certa redenção do Ivan Nietzsche, quando ele chama a responsabilidade, quando ele para de sentir ódio pelos outros e se sente uma vítima e começa a chamar a responsabilidade e ter compaixão para os outros, tal como Jesus teve na cruz, né? Eu acho que um exemplo muito forte disso é que, pegando aquela frase de Jung, que nenhuma árvore consegue alcançar os céus sem que suas raízes possam alcançar o inferno. Então a gente tem essa perspectiva de que o Ivan Illich, ele passou todo esse sofrimento, todo esse período aí de 3 dias gritando, incessantemente, sofrendo, sem contar com todo o período de sofrimento que veio antes da morte mesmo, né? Tudo isso para que no final ele de fato pudesse se redimir, ele pudesse passar por essa redenção, pudesse enxergar a compaixão quando olhasse para o filho, quando olhasse para a família, e pudesse se destravar do auto-engano que vocês falaram, né? Então, durante todo esse tempo, ele ainda vinha enchendo desculpas, dizendo que minha vida foi... Mas minha vida foi boa, eu fiz o que era certo, eu trabalhei, eu fiz tudo como deveria ter sido feito pelas convenções. E até então ele estava preso nisso, até que quando ele tem esse insight, digamos assim, né? Quando ele vê o filho, quando o filho beija a mão dele, e ele tem todo esse processo de redenção, é que ele pode, enfim, passar para outro plano, seja lá o que for. Mas até que a árvore crescesse aos céus, ele precisou chegar até o inferno também. Então é bem essa imagem de que até, por exemplo, na Divina Comédia de Dante, né, ele não pode atingir o paraíso se ele não passar pelo inferno, pelo purgatório. Então isso é muito presente na literatura, essa imagem, e eu acho que o caso de Ivan Illich é um excelente exemplo, se não um dos maiores, de que existe essa possibilidade de você enxergar a luz no final, mesmo que seja entre um período de dor incessante, imensa, de 3 dias gritando, mas acaba que é possível e você precisa achar essa busca, né? Cada um que carregue sua pedra, né? Só para finalizar as minhas conjecturas sobre o final de Ivan Illich, o final da vida dele, eu quero dizer, que ele fala que ainda existe uma chance, não é mesmo? E é depois disso que o filho dele sai, que ele manda o filho embora, né? Ivan Illich nunca fez nada por um propósito maior, nunca pensou naquilo que poderia deixar. Será que esse algo que ele pode fazer é deixar o legado para o seu filho? Porque o filho dele vai ter uma coisa que ele não teve. Conseguir visualizar a vida através da morte. O filho dele teve a experiência de ver o próprio pai morrer. O filho dele vai ter toda essa percepção de que a vida tem um fim. E é esse o único legado, talvez, que Ivan Illich vai conseguir deixar para o seu filho. De repente, ficou claro para ele que o que o atormentava e não ia embora, estava indo embora de repente, de 2 lados, de 10 lados, de todos os lados. Eles dão pena, é preciso fazer com que não lhes seja doloroso, livrá-los e livrar-se desse sofrimento. Como é bom e como é simples, ele pensou. E a dor? Perguntou a si mesmo. Para onde ela foi? Olha só, cadê você, dor? Pôs-se a prestar atenção. Sim, ei-la. Pois bem, que seja a dor. E a morte? Cadê ela?
Procurou seu antigo e habitual medo da morte e não o encontrou. Cadê ela? Que morte? Não havia medo algum, pois não havia também a morte. E em vez da morte, havia luz. Então é isso, ele disse de repente em voz alta. Que alegria! Para ele, tudo isso ocorreu em um instante, e o significado desse instante não mais se alterou. Para os presentes, porém, sua agonia se prolongou por mais 2 horas. Algo fervilhava em seu peito. Seu corpo mais lento estremecia. Depois o fervilhar e o estretor foram rareando. Acabou, disse alguém acima dele. Ele ouviu tais palavras e as repetiu na alma. Acabou a morte, disse para si. Ela não existe mais. Inalou o ar, parou no meio do suspiro, aprumou-se e morreu. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Espero que tenham gostado da discussão sobre o livro e novela A Morte de Ivan Ilitch. Esperamos também que vocês voltem próxima semana para ouvir mais um episódio e muito mais literatura. Lembrem-se que Ivan Ilitch morreu, mas nós continuamos vivos.